ação. Queria compartilhar com o pessoal aqui. Já compartilhei com alguns, né? O Roche Keston, ele demonstrou grande interesse em continuar esse trabalho conosco. Inclusive, nós já fizemos uma projeção para alguns estudos bíblicos, né? Que irão acontecer aqui. Roche Keston disponibilizou às quartas-feiras para nos apoiar aqui nesse trabalho. Inclusive, ele relatou que teve um resultado muito bom, né, no YouTube, com o vídeo das últimas lives que foram passadas aqui. E a minha proposta para ele foi de fazermos um estudo no estilo de séries, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o Estatuto de Fé da Bíblia. E na próxima quarta-feira a gente vai entrar numa série aí falando sobre a questão das duas casas. E aí a expectativa do Roche Keston é trazer uma abordagem aqui em no mínimo 3 semanas consecutivas, né? Falando sobre esse assunto. O Roche Keston, ele bateu numa tecla que foi manter o estudo aí por um período de 1 hora, passando pouco além disso, e posteriormente abrindo para as perguntas, certo? Segundo ele, e eu concordo, torna o estudo menos cansativo e favorece para que todos consigam absorver a melhor parte da, do estudo em si. Enfim, gostaria de iniciar então fazendo uma oração, agradecendo a Deus por cada pessoa que está aqui e apresentando a família Glória a de cada Deus. um também. Que o Eterno continue nos abençoando, nos guardando, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre nós, que Ele tenha misericórdia de nós, que o Eterno levante o rosto dele sobre nós e nos dê a shalom dele. E Amém. nós necessitamos extremamente dessa shalom. Pai eterno, nesta noite, neste momento, muito Glória a Deus. honrado com a presença de cada um dos irmãos que aqui estão. Inclusive, Senhor, pela disponibilidade do Roche Keston em nos trazer Aleluia, uma Deus. ministração hoje sobre o Estatuto de Fé da Tua Palavra. Nós estamos cansados de ver muitos estatutos de fé por aí que nada tem a ver com a Tua Palavra. E hoje nós Aleluia, temos Deus. a possibilidade de termos e aprendermos sobre um estatuto de fé que está diretamente relacionado à tua palavra, está Amém. conforme a tua palavra. Isso é uma oportunidade Aleluia. incomparável para todos nós que estamos aqui. Apresento a ti, Senhor, a vida da Adna, da Anaceli, do Antônio, da Camila, da Cristina, do Flávio, do Gerson, do pastor Keston e do pastor Wagner, Amém. Glória a pastor Deus. Gerson, suas respectivas famílias. Pai, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue abrindo portas, até onde não tem portas, Pai. Eu te peço, abra portas, faça milagres. Aleluia, Deus. Pai, que o Senhor continue com as tuas mãos estendidas sobre nós, nos abençoando, nos guardando, que o Senhor toque na saúde de cada um, Senhor. Senhor, livra-nos de todo Amém. mal, sê conosco, papai. É o que nós te pedimos, em nome de Yeshua. Pai, eu oro, Senhor, pela saúde de cada um, Pai, de cada família que está aqui representada, que Aleluia, o Senhor possa estender as tuas mãos, Pai, e curar, e, Senhor, trazer a Deus. cura, em nome de Yeshua, Pai. Pai, que essa noite o Senhor possa preparar os nossos Aleluia, Deus. corações para um entendimento pleno daquilo, Senhor, que o Senhor quer falar conosco nessa noite, porque eu creio, Pai, que quando o teu servo começar a ministrar aqui nessa noite, será uma profecia para as nossas vidas. Pai, que essa noite fique marcada em nossos corações, em nome de Yeshua, Pai. Amém e amém.
Em nome de Rocha Keston, o senhor tem total liberdade. Amém? Glória a Deus, né? De antemão aí, quero agradecer pela oração. Glória a Deus. Amém. De antemão, quero agradecer no caso, a oportunidade, pelo privilégio de estar com os irmãos. Eu estando com os irmãos aqui, que eu mais gosto de estar com os irmãos pela simplicidade, humildade e pela sabedoria que Deus colocou sobre a vida de vocês aí. Então, para mim é uma honra estar compartilhando. Eu quero diminuir nesse momento, né, que o eterno Deus tenha toda a liberdade de usar eu como vaso, como canal de bênção sobre a vida dele, né, sobre a vida de vocês, que eu possa diminuir nesse momento. Eu reconheço a minha incapacidade sem a unção do Ruach HaKodesh, e que em nome de Yeshua, né, eu posso ser bem-aventurado nessa noite para honra e glória a Deus. Amém? Glória a Deus. O título da palestra é muito importante, né? Essa palestra ela chama o Estatuto de Fé da Bíblia, né? Quando a gente fala da questão bíblica, nós temos uma resolução muito interessante. Eu até pedia para o Brandel estar projetando aí o texto de Romanos capítulo 10. Nós vamos focar principalmente no verso 17, né? Que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Vamos pegar aqui algumas coisinhas aqui para nós entrarmos na Torá. E quando nós estudamos o que era a Bíblia, né? Por exemplo, quando nós adentramos aqui no texto de Romanos, capítulo 10, aqui, quando Paulo manda essa carta aos romanos, ele quer passar um conceito, né? E muitas pessoas ainda não entendem, né? Qual que seria o conceito que ele quer passar. Esse conceito é baseado de um princípio, e esse princípio vai trazer novos conceitos que fazem com que as pessoas andem na direção e no projeto correto. A palavra estatuto em hebraico é huk, né, que significa regra ou regulamento. Geralmente, uma regra e um regulamento ela traz uma organização, né? Então, Deus ele trabalha desses aspectos também. E quando nós abordamos a palavra Bíblia, né, Bíblia ela vem do grego, Bíblia é o plural de biblion, né? Biblion é livro e Bíblia é livros, né? Então, ou seja, o nosso cânon bíblico, né, que nós cremos, ele possui um estatuto, né? E como que eu sei disso? Quando nós abordamos cada contexto dos livros que compõem a Bíblia, todos eles estão relacionados a um conceito de ouvir, né, e estar dentro de uma fé. Então nós vamos entender esse conceito. Muitas pessoas lêem esse texto de Romanos como se fosse para você adentrar um sistema religioso ou adentrar a uma placa denominacional, mas na realidade, quando nós entendemos o estatuto de fé de toda a Bíblia, nós adentramos a um sistema teocrático, a um sistema do reino, e esse sistema do reino vai fazer com que vida dentre os mortos surjam, e esse sistema vai fazer com que todo o planeta seja modificado dentro de uma cosmovisão, assim dizendo. Na sua Bíblia, aí, em Romanos 10, verso 17, deve estar: logo que a fé vem pelo ouvir, né? E pelo ouvir a palavra de Cristo, né? Deve estar na sua Bíblia. Aqui em grego, nós temos no verso 17 a palavra araepistias. Araepistias, que significa logo a fé. Pistes em grego é fé. Ex, acoes, né? Vem pelo ouvir. Ede, acue, né? Por intermédio de ouvir, de rematos, a palavra tel, né? A palavra tel, né? Vamos focar aqui um pouquinho na questão da palavra rematos, né? A fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus, né? Só que aí na sua Bíblia deve ter a palavra Cristo, né? Só que aqui em grego está a palavra tel, tel na forma possessiva, de Deus, né? Temos a palavra aqui rema, só que a palavra rema aqui ela está com o sufixo tos, rematos, que é o sufixo tos aqui com a letra tal, ômicron sigma, ela conota que por possuir a palavra de Theos, né? De Tel, de Deus. E eu quero começar aqui a abordar alguns conceitos aqui dessa palavra aqui, que é muito interessante
alguns tópicos muito interessantes que nós podemos observar aqui, né? Quando nós observamos aqui a questão do dicionário, nós encontramos aqui a palavra rema, né? E essa palavra rema, que foi traduzida como palavra, né, porque em grego nós podemos observar que existe a palavra logos, que é observada como palavra, né? Mas aqui nós temos a palavra rema. No dicionário Strong, na página 4487, encontramos a palavra rema, que vem do verbo reo, né? Que vem do verbo fluir. Isso é algo muito interessante. Então, aqui o significado da palavra rema significa um dos significados é ou foi, né? Ou seja, um dos significados da palavra rema, aquilo que é ou foi. Aquilo que é ou foi. Ou seja, é algo muito interessante, né? Então, ou seja, o Paulo fala que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir aquilo que é e foi, né? Por que Paulo quis passar um desses conceitos, né? Ou seja, aquilo que é ou foi proferido. A palavra rema pode ser isso, aquilo que é ou foi proferido. E quando ele passa esse conceito, aquilo que é ou foi proferido, ele quis passar para a igreja de Roma que a fé ela é obtida por um princípio, né? Por um princípio, né? Então isso é algo muito interessante, né? Um outro significado que também que está no dicionário Strong, né? É a palavra pode ser palavra, né? Pode ser palavra. Tem outro significado aqui que eu estou checando para vocês aqui que é muito interessante também. Pode ser também qualquer som produzido, né, pela voz. É você ouvir alguém, né? Mas o que eu achei mais interessante aqui para nós estarmos abordando é que a palavra rema, que está aí na forma possessiva, né, no texto aí, ela aborda uma questão de aquilo que foi falado e proferido, né? Ou seja, Deus queria que o povo voltasse a um princípio, porque para nós entendermos o que é fé, nós temos que voltar a um regulamento, algo que traz organização, né? Algo que traz, que faz com que conceitos sejam feitos. Quando a gente pega um pouquinho o contexto aqui de Romanos, nós pegarmos do verso 9 aqui ao verso 17, nós vemos que Paulo está falando de confessar Cristo, e é um verso que é muito utilizado, nós que vemos de berço pentecostal, né? Nós vemos que é muito utilizado no verso 9 aí que aquele que confessar Cristo, né, com a sua boca e crer no coração, seria salvo, né? Então, por exemplo, está dentro desse contexto aqui desse verso aqui, né? E quando nós checamos um pouquinho aqui o verso 9, nós encontramos a palavra confessar, a palavra homologesis, né? Essa palavra homologesis, que foi traduzida em português como confessar, significa confessar com autoridade jurídica, né? Com a boca, né? E o que seria uma autoridade jurídica? Confessar com uma autoridade jurídica? Quando a pessoa ela tem conceito de uma norma e regra de um ideal, ela confessa dentro de uma homologação, né? E essa palavra homologoses, em grego, deu origem à palavra homologar, né? No caso, em português, né? Então, ou seja, quando fala para que confesse com a boca Cristo, né, e crê no coração, Paulo está pedindo para nós adentrarmos a um conceito que o Messias trouxe, né, a um princípio que o Messias trouxe, né? E esses princípios são muito importantes para que as pessoas entendam, né?
Então, ou seja, a palavra rematos, aqui que está na sua Bíblia como palavra, no verso 17, né? Que ela tem um conceito, está como palavra, mas significa algo que foi falado ou proferido, né? Ela tem um entendimento de você voltar a uma norma ou uma regra, né? E uma norma e uma regra, ela é baseada em princípios, né? Ou seja, a igreja de Roma, que estava conhecendo a fé do Messias, ela precisava deixar um princípio para entrar em outro princípio. Porque mesmo quando a pessoa ela não tem conceitos bíblicos corretos, né, ela vai ela vai chegar pela fé já com uma cosmovisão definida, né, e ali vai ser passado algo para ela totalmente mais amplo para que ela entenda esse princípio. Então isso é algo muito interessante que as pessoas têm que observar e atentar, né? Eu vou adentrar aqui no livro de Deuteronômio. Eu acho que o Brandel já está colocando aí na tela já, né? Devarim aqui. Muito importante. E por que eu escolhi o texto de Devarim? Porque aqui é algo muito interessante, porque aqui o livro de Devarim ele é conhecido como, em grego, como Deuteronomos, né? Que significa segunda lei, né? E o mais interessante é que o nome do livro de Deuteronômio em grego, né, segundo a lei, né, nós temos a palavra nomos. A palavra nomos é uma palavra muito interessante, que ela significa regra e norma. Ou seja, nomos significa um conceito de regra e norma. E esse conceito ele pode ser visto como algo ruim, pejorativo, ou algo bom, né? Quando nós lemos a Bíblia no caso, quando nós lemos a Bíblia no caso em grego, né, nós vamos encontrar essa palavra nomos como uma equivalente da palavra Torá, né, que significa perdão, a tosse, uma regra dentro de uma norma. Quais seriam essas regras, né? Como eu passei aqui o título da palestra como o Estatuto de Fé da Bíblia, né, que são regulamentos que temos que seguir, e a palavra fé vem do hebraico emudá, que significa estar firme em algo, né? Então, por exemplo, para a gente ter uma regra de fé, temos que estar firme em um conceito, né? Agora, como que as pessoas vão ter uma fé plena se elas não têm um conceito correto para se andar e para se seguir? Como que a pessoa vai ter uma fé plena se ela tem dificuldade de entender a plenitude dos textos para ela andar corretamente? Então isso é algo que temos que observar, né, para a gente entender alguns conceitos aqui. Quando nós vemos aqui o verso 1 de Devarim, capítulo 6, né, vemos aqui a palavra Vezot ha-mitzvah. E estes são este é o mandamento, né? Este é o mandamento. Harukim e estatutos, Harukim e os estatutos, Remishpatim e os preceitos. A palavra mishpatim aqui todo mundo sabe o que é, né? Que significa juízos, julgamentos ou sentenças. E os julgamentos, Asher, a qual Tisvá ordenou Adonai, aqui é o tetragrama, agora ordenou Adonai, Elohim, vosso Deus, né? Ou seja, esse é o mandamento, né? Os estatutos, os julgamentos, a qual Adonai ordenou.
lelamad, para ensinar a tichem, vocês, laçot, para fazerdes, baretz, na terra, né? Aqui está falando para o povo fazer na terra. Por quê? Esses princípios fariam com que o povo tivesse um conceito social a qual andaria corretamente com Deus e com o próximo. Né? Por quê? Quando as pessoas têm um convívio social de harmonia com o seu próximo, ela também tem um convívio social com o próprio Deus. Então, por exemplo, se as pessoas atentassem a esses preceitos que Deus colocaria na terra, né? Aqui eu continuo no versículo, está assim, Asher que Otan que vos, né? Oberim que vos passaram, chamar, cumprir, lerechetá, para possuir, ou seja, que era para eles cumprir na terra, né, que eles iriam possuir esses mandamentos. Né? Por que teria que cumprir esses mandamentos? Para que todo um conceito de reino fosse estabelecido. E quando nós estudamos as questões no cristianismo, né, nós vemos que esses princípios não são mais passados. Eles apresentam a fé no Messias, Yeshua, mas eles não explicam como prosseguir essa fé, como se manter nessa fé, como andar nessa fé. Né? Porque quando nós saímos do Egito, ou melhor, do mundão, né, nós temos, no caso, alguns conceitos, né? Andamos conforme os nossos próprios mandamentos, né? E temos os nossos próprios regulamentos. E a partir do momento que nós adentramos a um regime teocrático em Cristo, né? Teocracia, né? Teo significa legislações que provêm de um Deus, né? Nós adentramos ao regulamento divino, né? Que seria o estatuto de fé de toda a Bíblia. E qual que seria esse estatuto onde você vê em toda a Bíblia? Né? Nós vamos chegar aqui mais à frente. É ouvir a palavra de Deus. Né? Mas antes da gente chegar lá e explicar os conceitos, passar aqui para o verso 2 de Devarim. Né? Lemã, 2, né? Verso 2. Lemã, tirar, para everar et Adonai, né? Ou seja, e verá Adonai Eloheihem, no caso, Eloheiha teu Deus, le chamar para guardar, né? Para guardar, it call, para guardar todo, rucotais, né? Todos os meus estatutos, ou seja, Adonai pede para eles guardarem todos os seus estatutos, mitzvotais, e meus e seus mandamentos. Ou seja, Adonai pede para eles temer, né? Laman, temer, e guardar os seus estatutos e os seus mandamentos. Asher, a qual, Anohi, eu, que Adonai falando, Deus falando, a qual eu, Metsaverra, mando a ti. Dá uma pausa aqui na metade do versículo. Por que ele manda guardar esses mandamentos? Porque
eles querem, Deus quer fazer com que as pessoas entrem em um preceito, para que seja uma sociedade santificada e uma sociedade exemplo para outras nações, né? Qual que era a atmosfera aqui, 1.300 anos antes de Cristo aqui, quando o povo saiu do Egito? Era uma atmosfera que cada nação tinha o seu conceito, né? O conceito teocrático das outras nações eram baseado nas divindades a qual essas nações viviam. Então, por exemplo, era natural o homossexualismo, era natural a pedofilia, a zoofilia, era natural o incesto. Então, era necessário Deus passar conceitos teocráticos para que o povo dele fosse uma sociedade diferente, né? Tivesse firme em algo diferente, né? Ou seja, a sociedade, estando firme em algo diferente, ela seria uma sociedade separada, uma sociedade exemplo, né? E ela tinha que estar baseada nesse estatuto de fé, ouvir os mandamentos do Senhor, né? A outra parte do versículo diz assim, Atá, tu, né? O Bineiha e teus filhos, o Ben, Bineiha e filho dos seus filhos, qual toda e amei, né? E amei, né? Vai e tudo vai todos os dias raiha, né? Todos os dias da tua vida. O le maan, para temer. Yarahem, né? Ou seja, para prolongar, para temer e para prolongar. Eu estou parafraseando aqui a tradução. Prolongar os seus dias. Ou seja, a palavra aqui, no caso, arehem, né, que seria prolongar, seria a pessoa ter uma vida longa de uma forma... como que eu posso explicar para você em português? A pessoa ter uma vida longa, ter uma vida longânima, sem limite, né? É como se fosse, tivesse passando que se a pessoa ela guardasse esses mandamentos, os preceitos de Deus, a pessoa ela teria uma longanimidade eterna, né? É que o texto aqui no verso 2 está passando. Quando entramos aqui no verso 3 de Deuteronômio 6, nós temos a palavra aqui vechamá, veshmatá, e tu ouve. Eu estou falando, e tu ouve o She, e tu ouve Israel. Tu ouve Israel, no verso 3 aqui. Veshmartá, e tu guarde. Tu ouve e tu guarde. Tá? Deus está dizendo para o povo tinha que ouvir e guardar. Nós sabemos que no hebraico bíblico não existe a palavra obedecer, né? Mas o conceito de obedecer no hebraico bíblico seria a pessoa ouvir e guardar. Hoje em dia nós temos um grande problema, o quê? Que as pessoas, muitas vezes, elas escutam a fé, mas elas não guardam, né? Então, ou seja, acaba não gerando uma obediência. Então, Deus fala assim, tu ouve e tu guarda, Israel. Lá assot, para fazeres, asher, que, itav, né? Ou seja, itav significa vai bem, né? Vai bem. Lechá, vai bem lechá. Ou seja, vai tav lechá, né? Significa vai bem para ti.
e tu guarde, e tu ouve e guarde, e vai bem para ti. E vá Vasher e que, né? Ou seja, Deus manda o povo ouvir e guardar, né? Para que eles possam ir bem, né? Vasher, Vasher Tir, né? Tirban, aliás, Tirbum, né? A palavra aqui, Tirbum, é a palavra multiplicar. E se você, ou seja, a pessoa iria multiplicar. Né? O verbo multiplicar aqui está no futuro. E multiplicará, meod, muito, kasher, conforme o qual, diber, falou, Adonai, é o tetragrama aqui, Elohei, Deus, Avotirra, né? Deus dos seus pais. Ler, vai, né? Vai aqui, vai é para sair, né? Vai. Eretz, alguma terra. Zahav aqui está a palavra zevat, né? Zevat é fluir, emanar, para uma terra que emana. Halan, leite. Devash, é mel. Né? O significado aqui de ir para uma terra que emana leite e mel, né? Seria uma terra aqui onde o povo teria nutrição e daria muitos frutos. Né? Então Deus aqui ele alerta o povo para o povo guardar, né? E ouvir os mandamentos, para que seus dias, né? Para que fosse bom, né? Os seus dias, para que ele fosse bem, né? E tivesse frutos da terra, né? Para que a terra não fosse profanada. No verso 4 aqui, nós temos aqui um verso que todo mundo já conhece, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Né? Temos aqui que é considerado pelo judaísmo que é o estatuto, né, de toda a Bíblia. Né? Ouvi Israel, né? Ouve Israel, o Senhor, o Adonai Eloheinu, né? O Senhor nosso Deus é um, né? Quando as pessoas entendessem aqui, por que Deus ele deu isso como seu estatuto de fé? Por que Deus passou esse conceito? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Por quê? A sociedade aqui, o povo vivia aqui numa sociedade enoteísta, né? Ou seja, o enoteísmo é uma crença que as pessoas creem num Deus único e soberano, mas creem em deuses intermediários. Isso chama-se enoteísmo, né? Onde ela crê num Deus único e soberano, mas também ela crê em deuses intermediários. E a grande maioria das nações aqui nessa época tinham esses conceitos, né? Esses conceitos de deuses intermediários. Quando aqui é recitado o Shema, Deus está querendo passar para o povo que o preceito que o povo tinha que seguir era do único Deus soberano. Seria o Deus vivo de Israel. Né? No verso 5 está: Ve'achavetá et Adonai Eloheicha, e amarás o Senhor teu Deus. Né? Eloheicha, todo seu Deus. Behol levavecha, o verrol na fechecha, o verrol meodecha. Aqui temos algo muito interessante aqui no verso 5. Algo muito interessante mesmo. Para a gente estar abordando aqui e estudando. Quando Deus ele pede para amar o tetragrama, né?
Deus o seu Deus, né? Adonai, o teu Deus. Behol levavecha, de todo o seu coração, né? A palavra leve aqui, que é coração, ela significa pensamento. O mais interessante é que nós temos a palavra nefesh aqui, né? Só que a palavra nefesh aqui não está associada à alma no sentido de psique, né? Mas a palavra leve aqui, que é coração, está associada à psique no sentido de onde vai os seus pensamentos, vontades e desejos. Ou seja, quando fala amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração, né? Significa você estar aberto a esse Deus, né? E o mais interessante que o verbo ahav, que o verbo amar, né? Que pode ser traduzido para o português como gostar. Quem estuda hebraico sabe que existem substantivos que vêm de verbos e verbos que vêm de outros verbos, né? Tem uma raiz primitiva, o verbo ahav vem do verbo hav, vem do verbo ceder. Então, por exemplo, amar a Deus de todo o seu coração é ceder, estar aberto aos pensamentos desse Deus, abrir, você vai ceder os seus pensamentos aos mandamentos desse Deus, para dizer que você o ama de todo o coração, né? Então, isso é algo muito importante também. O verhol nafeshecha, de toda a sua alma. A palavra nefesh, no caso em hebraico, ela tem um significado muito amplo aqui. Nefesh pode ser pescoço, garganta, pode ser fôlego, né? Pode ser também psique, mas nesse conceito aqui, nessa construção gramatical aqui, a palavra nefesh, ela está associada a, né, no caso, a vida, né, vida biológica. Nesse contexto aqui, nefesh está associada à vida, né? No hebraico bíblico não existe uma palavra específica para corpo, né? E em alguns contextos você vai encontrar a palavra nefesh, né? Como, no caso, como se fosse vida no sentido de um ser, de um corpo. Como que eu vou amar a Deus de toda a minha vida, né? É onde eu vou santificar, eu santificando os meus pensamentos, isso será refletido também na minha vida, no meu corpo, na saúde, né? Então, ou seja, aqui, nesse contexto aqui, Deus está pedindo para que o povo ame a Ele, ceda a Ele, né? Não só de pensamento, mas também que isso seja refletido na vida, né? No cotidiano, no fôlego de vida, no corpo. Isso é um conceito muito interessante. O verhal meodeha, né? Na sua Bíblia deve estar traduzido de todas as suas forças. O termo meodes aqui, meodeha, né? Que se fosse traduzir literalmente, ficaria e tudo muito a ti, não faz muito sentido. Aqui a palavra meodes não é uma palavra muito no sentido quantitativo, mas no sentido qualitativo, né? Então, por exemplo, quando Deus pede para amar Ele, todas as suas forças, é no sentido qualitativo aqui, meodeha, né? Muito de todas as suas, no sentido de suas forças, ou seja, no sentido qualitativo. Esse sentido qualitativo faria para que dá a entender que a pessoa tinha que ter uma sinceridade ao buscar esse Deus, né? Ouvir o seu estatuto, que é ouvir a sua palavra, né? E trazer isso para a questão qualitativa, né? Verso 6. Verrayu hadevarim, e viverão as palavras, estas, né? E viverão essas palavras, construindo para o português, viverão essas palavras, a qual, Anohi, eu, Metzaverra, mando a ti, Rayon, hoje, Al Levaverra, sobre o teu coração. Então, ou seja, ele tinha que viver esses mandamentos naquele dia e já se esforçar para internalizar isso nos seus pensamentos. E nós sabemos que
mudar os pensamentos de uma pessoa, eu acho que ninguém consegue mudar o pensamento de ninguém, né? Mas o mais interessante é que nós não podemos observar que o poder de ouvir a palavra faria com que as pessoas elas pudessem amar a Deus e internalizar esses conceitos, né, que Deus dá, esses conceitos teocráticos. No verso 7 aqui nós temos a palavra Veshanetã, né? E vos ensinará, né? Libaneja, né? Para teus filhos, né? Para teus filhos. Deixa eu ver aqui a palavra. Vedebartá, e tu fala, né? Só que a palavra, o verbo falar aqui está numa forma intensiva aqui, né? Ou seja, falar de uma forma intensiva. Ban, para os seus filhos, né? Então ele está falando para falar de uma forma intensiva. Né? Bechevetirra, né? No teu descanso. Né? Então, ou seja, aqui nós temos o verbo Shabat, o verbo descansar aqui. Então, ou seja, era para ministrar essas palavras, esses ensinamentos no teu descanso, que é o Shabat aqui, né? Beveiterra, né? Em tua casa. UV, né? Deixa eu ver aqui. Temos uma palavra aqui difícil de pronunciar. Vilretirra, né? E em teu andar, né? Em teu andar, baderer, no caminho, né? Em teu andar no caminho, ou seja, que era para a pessoa guardar, né, todos esses mandamentos, né? Ao deitar, ao se deitar, ao levantar, né? Temos a palavra aqui, deitar, que é a palavra uvi, chá, re, uvi, chá, re, berra, né? Uvi, chá, re, berra, né? Ao deitar-se, be, cum, ao levantar-se. O mais interessante que aqui a palavra levantar aqui, né? A palavra levantar aqui, que é o verbo cum, aqui o escriba usou o verbo cum. Esse verbo aqui é o mesmo verbo utilizado para a ressurreição. Você vai encontrar lá em Isaías 66, o verbo para a ressurreição. Tu vai achar esse verbo aqui, ao levantar, né? Existe o verbo sa, para levantar, e existe o verbo cum. Aqui o escriba colocou o verbo cum, no sentido dele se levantar e se pôr de pé, no sentido de ressuscitar. Muito interessante. Aqui o verso 8, né? O verso 8 está a palavra o quexir, né? O quexirtã, né? Que seria e vos transpassará, né? E transpassará. Leot, para sinal, né? A palavra os aqui pode ser sinal ou letra, né? E será para sinal, né? Transpassará isso como sinal, para sinal, né? Al yaderra, na tua mão. Verrayu, né? E viverão. Le, to, ta,
Letotafot. Letotafot, para frontais, Beim, entre, Aneiha, entre teus olhos. Essa expressão aqui é muito interessante quando fala assim, para guardar, né? Como sinal na tua mão, é um simbolismo de obras, né? Ou seja, esses mandamentos tinham que ser refletidos nas obras. Por isso que você vê Tiago ensinando café sem obras é morto, né? De onde que Tiago pegou esses conceitos? Ele pegou aqui do Estatuto da Torá. E quando fala que seria como out nos seus frontais, entre os seus olhos, que esses estatutos tinham que estar no pensamento da pessoa, né? A pessoa tinha que internalizar esses conceitos. Então isso é algo muito interessante, né? Temos aqui no verso 9 o que está vetar, né? E vos escreverão al mezuzot, né? E vos escreverão sobre os umbrais. Mezuzot aqui é o plural de mezuzá, que é umbral, né? Nos umbrais. Beiterra, de tua casa. De tua casa. Né? De tua casa. E também nas tuas portas, né? Nas tuas portas. Ou seja, o que ia ser internalizado na mente das pessoas e na conduta e no caráter tinha que ser transparecido também no lar da pessoa. Ou seja, tinha que ter um sinal ali que a pessoa ela tinha esses conceitos, né? Então, por exemplo, abordar sobre a questão de um regulamento de fé é você estar dentro de uma norma. É você fazer parte de um conceito. E esse conceito vai fazer com que muitas coisas sejam, né, expressas, né, na sua vida. Então nós vemos que a Bíblia ela possui um estatuto de fé, que seria ouvir a palavra. E a ouvir a palavra, você ia fazer parte de um regulamento e norma, né? Ou seja, um conceito moral ia ser passado para você, né? O mais interessante é que a palavra moral, né, ela vem do latim moras, né, que vem do grego étnica. A palavra étnica, no caso em grego, é a palavra grega para moral, né? E qual que é o significado de moral? A palavra grega étnica, ela vem do grego ethos, que significa o internalizar do agir de um homem. Ou seja, como que é o agir interno de um homem, que seria a etimologia da palavra moral, para as pessoas entenderem melhor. Então, ou seja, quando Cristo ali, quando Paulo pede para a igreja de Roma confessar Cristo, né, Paulo ele tenta, em outras palavras, trazer conceitos jurídicos para essa pessoa, que seria regras e normas, para que a pessoa internalizasse uma fé, né? Ou seja, que a pessoa ficasse firme em um conceito. E Cristo, ele foi o quê? Ele foi aquele que trouxe à tona esses conceitos. Ele foi aquele que trouxe à tona, né, essa base para que as pessoas sigam. Então, ou seja, quando nós estudamos o estatuto de fé de toda a Bíblia, seria Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, não é para você adentrar a uma placa denominacional. É claro que as igrejas, que são instituições jurídicas, ela serve de canal para passar conceitos bíblicos para as pessoas. Mas o intuito não é converter a pessoa àquela placa, mas converter a pessoa, né, a um princípio teocrático, de regras e normas, para que a pessoa siga.
Porque o que demonstra que a pessoa ela é diferente, o que demonstra que a pessoa é convertida é quando ela vive um novo conceito. E nós vemos que essas bases não são passadas hoje nas igrejas. Por quê? Porque existe aí uma lacuna teológica que e isso é refletido na questão linguística que faz com que as pessoas não tenham esse tipo de compreensão, né? Então, ou seja, eu tentei passar aqui de uma forma simples aqui o texto, né? De saber o que seria o setor de fé da Bíblia. Ou seja, todos os livros da Bíblia eles estão baseados em você ouvir esses preceitos, né? Porque se você observa a queda de Adão, por que Adão caiu? Porque ele deixou de ouvir a palavra. E se você deixa de ouvir a palavra, você não tem instrução. Instrução é o quê? Torá. E se você não escuta, não ouve a palavra e não tem instrução que é Torá, você não vai ter uma regra e norma que vai fazer com que você ande corretamente. Então Yeshua, ele veio para fazer o quê? Para que esses conceitos jurídicos, bíblicos, fosse confessado na boca das pessoas e no coração, para que outras pessoas fossem influenciadas com esses conceitos étnicos, né? Mais interessante que no Novo Testamento a palavra étnicos é uma palavra que foi traduzida para o português como gentios, né? Mas quando esse termo étnicos ele foi escrito na Bíblia, né? Ele quis abordar o quê? Que cada nação ela tinha conceitos étnicos, né? E esses conceitos étnicos das nações também era chamado de nomos, que é lei. Mas a regra e norma que as nações viviam não era a regra e normas de Deus. Aí surgiu o quê? O nomos amartia, que seria a lei do pecado. Tem pessoas que, quando fala de lei do pecado no Novo Testamento, acham que está falando da Torá. Mas, na realidade, a lei do pecado seria a regra e norma qual a nação vivia. Eu vou dar um exemplo básico aqui para a gente estar encerrando e já abrindo para as perguntas. Romanos capítulo 8, verso 1 fala assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A teologia normativa ensina que aqui está falando, quando fala lei do pecado e da morte, fala que a lei de Cristo é diferente da lei de Deus, né? Da lei de Moisés. Mas na realidade, quando a pessoa ela adentra ao regulamento de fé de Deus, ela vai deixar regra e norma do pecado. Ou seja, se ela se organizava dentro de conceitos que perante a Torá é pecado, ela vai deixar esses conceitos. Norma significa a forma que você anda, a forma que você age, né? Seria práticas de condutas, não é? Por exemplo, se a pessoa, a nação de Roma, que no primeiro século ela oprimia as outras nações de Israel, elas tinham costume de praticar o homossexualismo e tinha costumes também, né, que no caso religiosos, né, que era idolatria. Então, ou seja, quando a pessoa ela largava o nomos do pecado, que é a regra e norma do pecado, ela adentrava a regra e norma de Deus, que seria a lei do espírito de vida em Yeshua. Por quê? Porque Yeshua ele trazia esses conceitos. Mas por que Yeshua ele é o Messias? Por que ele é o parâmetro? Por que ele é visto como esse parâmetro? Por quê? Porque ele fez com que essas regras passadas na Torá se tornassem práticas, né? Quando ele vem em carne, ele vivia isso. Então, quando as pessoas observavam
a conduta de Yeshua, ele via aquelas práticas que estavam em tábuas, em manuscritos, se tornar uma realidade. São detalhes, porque as pessoas muitas vezes elas observam a Bíblia e falam assim, né, acha que aceitar Cristo é só o sacrifício de cruz e crer nele. Não é isso. Até ontem eu ouvi isso, né, de um amigo, né, que está confuso na palavra, eu vi isso. Eu creio em Cristo, então isso é suficiente. Mas você pergunta o que é crer em Cristo, não sabe o que é crer em Cristo. Existe todo um contexto para dizer o que é crer em Cristo. Então isso é muito importante. Amém? Então eu passei até aqui, né, e agora eu queria abrir para as perguntas, Brandel. Fica à vontade aí. Maravilha. Com relação ao capítulo 6 aí de Devarim, o versículo 1, este é o mandamento, os estatutos e os julgamentos ou sentenças, né, aos quais ordenou Adonai, vosso Deus, para ensinar a vocês, para fazerdes na terra, a fim de cumprirem e possuirdes os mandamentos? Essa aqui seria uma releitura possível? A fim, quando falar a palavra shemar ali, que é cumprir, seria a fim de aplicar, né, esses mandamentos ao possuir a terra. Entendeu? Porque o cumprir ali está associado à aplicação, né? Quando, por exemplo, eu tento traduzir palavra por palavra, mas às vezes eu me esqueço de trazer para gramática portuguesa, né? Porque quando você passa para o português, você inverte a questão gramatical, né? O cumprir tem que ser antes da terra, né? Que a terra vem primeiro para depois falar, para cumprir. Então você tem que transformar, no caso, a gramática. Então, ou seja, parafraseando ali, guardar, Deus manda, né? Deus manda ele guardar os estatutos e seus juízos, né? Para aplicar ao possuir a terra. Entendeu? Uhum. Quando possuirdes a terra. Muito bacana, viu? Por quê? Porque a terra seria santificada nas condutas, né? E hoje em dia, Brandel, as pessoas não dão muita centralidade para isso. Não mesmo. Isso aí bate de frente e quando a gente pode fazer até um midrash aí com Tiago, né, com a carta de Tiago, que fala ali sobre a questão da fé sem obras ela ser morta, isso aí choca bastante com... Muito bom. É muito bacana. Você viu que Tiago se inspirou em Devarim, né, que seria o estatuto de fé da Bíblia, para trazer um conceito. Muito bom. Coisa que Lutero não entendeu. Carta de palha, né? Exatamente, chamou de epístola de palha ainda. Poxa. Bom, pessoal, tá aberto aí para as perguntas. Queria que os irmãos ficassem à vontade aí para participarem, colocarem os seus questionamentos, fazerem os seus, acrescentarem algo que os irmãos tenham interesse de acrescentar, tirar suas dúvidas, tá bom? Tá aberto. Glória a Deus. Cadê o povo? Ué, não é possível que o povo aprendeu tudo? Aprenderam tudo aí. Aprenderam tudo, eu falei muito difícil.
Aí eu já tenho 2 páginas aqui de anotação aqui, ó. O Cadê povo o tá povo? tímido hoje. Foi muito bem explicado aí. Pastor Gerson. O nosso irmão comentou aí, Sim. o Antônio Panzner. Perdão aí se a pronúncia foi equivocada. Glória a Deus. Falou que foi muito bem explicado aí. Muito bom, muito bom. Eu fico Pastor feliz que Gerson, os você irmãos quer, estão entendendo. você quer deixar aí seus comentários, ô Pastor Gerson? Os textos e a colocação do pastor Keston foram muito boas. Até mesmo o conceito de fé, né? De confessar com a boca e a pronúncia ali do Shema, né? De amar ao Eterno. Esse conceito é muito importante, porque hoje a maioria das pessoas acha que o simples confessar com a boca e o crer no coração isenta da prática. Não, eu já tenho Jesus, Yeshua no meu Exatamente. coração e eu não preciso de praticar nada. E o Shema, Deuteronômio 6:4, a seguir, vai combater e vai jogar por terra esse conceito na hora de crer e praticar, de ouvir e praticar. O Shema, né? E o Shemar, o ouvir e o praticar. As duas coisas andam juntas. Eu creio, logo eu pratico, né? Exatamente. O Shema é muito claro que não é só um amar greco-romano de sentimento. Hoje existe esse conceito errôneo de a fé ser algo só mental, só uma mudança de mente e não uma mudança de atitudes, de prática. E Deuteronômio 6 aqui Exatamente. vai mostrar que não. Você tem que praticar. Igual para o povo de Israel, olha, vocês estão entrando nessa terra e vocês têm que obedecer os meus mandamentos. Os meus mandamentos, os Exatamente. meus estatutos, os meus juízos. E outra coisa que é bom pontuar aqui, né? Tem muita gente que faz uma divisão totalmente equivocada e antibíblica dos mandamentos. Essa é a divisão correta. Mandamentos, estatutos e juízos. Essa é a divisão bíblica. Exatamente. Não existe, porque hoje existe teologicamente, não, esses são mandamentos cerimoniais e esses são mandamentos morais. Existe essa divisão hoje. E não, a divisão bíblica é mandamentos, estatutos e juízos. A gente vê desde Abraão lá, o Eterno, ele mesmo falando, olha, Abraão guarda os meus mandamentos, os meus juízos, as minhas Torot, né, as minhas leis. Então, a divisão dos mandamentos é esta. E é interessante a questão do chamar. E você vai escrever essas palavras, vai ter elas na sua mão e na sua fronte. O Shema, ele é muito categórico. A fronte entre os teus olhos, o modo de pensar, o monoteísmo na forma de crença, de fé, de pensamento. E atar as mãos já vai refletir na prática. Eu creio, logo eu pratico. E é importante pontuar isso, porque lá na frente, em Apocalipse, nós vamos ver o anticristo
imitando isso e fazendo com que os povos enganados pensem como ele e pratiquem como ele. Por isso que a marca da besta, do anticristo, que muitos cristãos têm medo. Ai, o que será? Será que é o microchip? O que será? Vai marcar na mão direita e na testa. E o povo esquece de Deuteronômio 6. O que é a marca da besta na testa e na mão direita? Eu vou pensar como anticristo e vou praticar aquilo que o anticristo ensina. O que o anticristo pensa? Ah, não, a lei foi abolida. Logo, a minha prática, a minha conduta vai ser de acordo com aquilo que eu penso. Então tem muita gente pensando como o anticristo hoje, e acho que isso é algo futurista, é algo lá na frente. Não, você já está pensando. Quando eu penso que a lei foi abolida, eu já estou pensando como o anticristo. Quando eu penso que eu não tenho que guardar os mandamentos, que simplesmente eu tenho que só mentalizar, pensar, eu confessei com a minha boca, tem Jesus no meu coração, pronto, não preciso de praticar mais. Tetelestai, está consumado, estou na graça, não tem que praticar mais nada. Esse não é o conceito, não é o nosso estatuto de fé. Nosso estatuto de fé é Deuteronômio 6. Eu creio, logo eu pratico. Por isso atar entre os meus olhos e na mão direita, nas mãos. Esse é o conceito bíblico. Esse é o nosso estatuto de fé. Muito bom. Então tem muita gente que já está pensando como o anticristo. Muito bom. Muito bom, pastor Gerson. Pastor Gerson, não sei se você viu. Opa, posso falar? Pode falar. Tá me ouvindo? Posso falar? Ô, pastor Gerson, o que você falou foi muito bom, porque, veja bem, as pessoas, quando elas leem o Novo Testamento, elas não entendem que os discípulos, eles estavam ensinando o que Cristo pregou através da Torá, né? As pessoas se esquecem, por exemplo, eu falei para vocês aqui a palavra grega homologeses, né, que significa um falar de autoridade jurídica, né? Uma autoridade jurídica é você passar preceitos de uma norma e regras de ideais. E o que vocês estudaram ali em Deuteronômio capítulo 6 são regras, normas e ideais. Ou seja, resumindo tudo isso, vocês estudaram conceitos morais. E todo conceito moral está apoiado a uma lei. Não existe conceito moral sem lei. Porque a lei que está fundamentada, esse conceito moral que seria a forma de agir e de andar, está associado a uma regra e norma. E o termo nomos, em grego, significa isso. Por isso que traduziram para a Septuaginta o termo Torá como nomos. Por quê? Porque a Torá, ela é uma regra, ela é uma instrução, ela é um ensino de regra e norma, né? Em aramaico, você vai encontrar no Targum a palavra ohaitai, que tem o mesmo significado, tá? Seria instruções baseadas em regras e normas. Então, ou seja, o que você falou aqui é fantástico, porque em Cristo nós nos arrependemos, nós mudamos os nossos pensamentos, porque a palavra em grego ali, arrependimento é metanoia, mudança de pensamento. Os pensamentos são mudados para conceitos. E quando você confessa isso com a boca, crendo no coração, você está propagando aquilo que Jesus ensinou. Mas são conceitos que foram perdidos, infelizmente. Muito bom. Muito bom. Eu gostei bastante do... Pode falar, pastor Jess, perdão. E o pastor Keston foi muito feliz quando ele trouxe
essa distinção da lei, da Torá, da instrução de Deus, da norma de Deus, para a lei do pecado e da morte. Foi Quem muito bom. entendeu isso aí, entende as cartas de Paulo sem fazer confusão. Está aí a maior confusão do cristianismo, não saber distinguir quando Paulo está se referindo ao nomos, Torá, e quando ele está falando do nomos da carne, o nomos do pecado, o nomos da morte. Então, essa distinção aí, principalmente nós vemos ela em Romanos 7, Romanos 8 aí, é brilhante, foi brilhante essa clareza, essa luz que foi lançada aí sobre Muito bom Romanos. mesmo. Muito bom. Pastor Gostei. Gerson, quando a gente começar a estudar as cartas, nós vamos distinguir e destrinchar esses conceitos aí. Né? E quando Paulo fala também em Romanos 7 do nomos tem o nomos do casamento, que não é a Torá, mas sim a lei do casamento. O outro detalhe que eu vou isso vai ser para outro tema, mas eu já vou colocar aqui para deixar uma pulguinha atrás da orelha dos irmãos, que é muito interessante. Mudando-se o sacerdócio, se muda a lei. Hebreus 7. Que lei que é essa? Ali está falando da Muito Torá bom. Haolá, que é a lei do holocausto. Mudando-se o sacerdócio, se muda a lei do holocausto. É ali que o autor de Hebreus está se referindo a isso, dentro do contexto. E muitas É pessoas isso aí. não entendem isso, né? Então, é necessário entender. Ou seja, mudando-se o sacerdote, se muda a regra e norma do holocausto. Que é lei, nomos. Por isso que eu falo, pastor Gerson, os irmãos, que a tradução, ela embaça esses conceitos. Você pega um texto já pré-formado, pré-concebido. Como que a pessoa vai ler ali, lê um monte de lei ali? Como que ela vai saber que tem que fazer uma distinção? Ela não vai conseguir fazer uma distinção. Porque Existe não tem essa separação. existe uma frase, pastor, que define muito bem isso. Toda tradução é uma interpretação. Então, Sim. quando a gente É o que se nós atém... estudamos na semana passada. Então, É o que a nós gente tem que estudamos da semana passada. procurar, Que toda tradução é uma interpretação. por isso que nós temos que procurar mesmo os originais, para fugir dessa tendência, porque infelizmente as nossas Exatamente. traduções são tendenciosas, e são tendenciosas para levar a Exatamente. crença antinomista. Exatamente. Isso é uma realidade. Ou seja, os apóstolos sempre ensinaram coisas que estavam escritas na Torá e nos profetas. Então, geralmente, os estudos que nós vamos estar abordando aqui, pelo menos quando eu estiver palestrando, vai ser para desmistificar muitas questões aí que as pessoas não sabem. Né? Então, isso é muito importante. Existe muitas revelações no Novo Testamento. Eu não sei se o irmão percebeu isso, pastor Gerson, mas nós que estamos na visão da restauração, você não vê muito uma certa abordagem mais profunda no Novo Testamento sobre esses aspectos. E são aspectos que eu estou estudando e explorando para trazer isso para as pessoas observarem, né, e ter uma resolução muito mais ampla, né, porque a visão da restauração ela é fantástica, mas às vezes ficamos presos só na Torá e não estudamos a Torá no Novo Testamento, que foi interpretada pelos apóstolos. E quando nós interpretamos a Torá no Novo Testamento, como eu fiz aqui com a carta aos Romanos, só naquele versículo, você acaba perdendo, ou tentando, você não consegue demonstrar para as pessoas onde que é necessário uma transformação. Acaba ficando oculto. Né? Então isso é muito importante as pessoas observar.
Isso é verdade. Isso é verdade. Aí existe muita pouca ênfase e muito pouco estudo no Novo Testamento, com base na interpretação de acordo com Yeshua, de acordo com os apóstolos. Quem fez um trabalho brilhante aí, Exatamente. e Deus seja louvado pela vida dele, é o David Stern, que conseguiu ainda fazer um comentário ali sobre o Novo Testamento na ótica judaica, e que nós devemos dar continuidade a esse Exatamente. trabalho. Ele mesmo disse isso Exatamente. no seu livro Manifesto Judaico, falou, olha, agora tem que continuar, nós temos que produzir mais estudos. A visão messiânica, ela é nova, mas ao Exatamente. mesmo Por tempo isso que é muito necessário a antiga. gente estudar, né? Sim. E ele fez até uma tradução, É verdade. aproveitando o gancho aí, O lá pastor em Gerson, o Hebreus, seu áudio tá falhando bastante, hein? tá O seu áudio falhando? tá falando bastante, pastor Gerson. Ah, sim. O, o David Tá Stern, ele falando até bastante seu áudio, traduziu. tá falando bastante. Tá. Não, ô Pastor Castro, eu tô achando que é a sua internet aí, que eu tô ouvindo perfeitamente aí, o pastor Tá falando Gerson. perfeito? Estamos. Parece ver se eu consigo. Você me ouviu bem? Eu tô te ouvindo bem. Ó, Você eu escuto bem, agora o pastor Gerson, não tô ouvindo ele, não. Eu Tá me vou ouvindo falar aí? mais próximo aqui. Aham. Só para finalizar, o escritor aos Hebreus, o David Stern, ele até traduziu justamente isso que foi colocado, aproveitando o gancho, que a nova aliança nos foi dada como Torá, de certa forma. Aham. Então, só aproveitando esse gancho aí, então nós temos que aprofundar mesmo, pastor Kess. E é isso aí, agora É que falei demais, deixa os David irmãos aí. Stern, né? O David Stern, na realidade, ele trouxe de uma forma muito simples, né? Mas a obra dele é muito boa, mas ele não trouxe na profundidade, ele trouxe de uma forma simples. E essas questões profundas nós temos que trazer mais à tona para que essa visão que nós cremos ganhe mais espaço. Sim, concordo plenamente. amém. Pastor Wagner tinha ligado a câmera aí, tá com vontade de falar. Pode falar, pastor Wagner. Aí, ó. E aí, meus amigos? Shalom. 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 Do jeito que o senhor colocou aí e o fechamento do pastor Gerson, eu vou ter que jogar fora uns livros da Igreja Adventista do sétimo dia, que dividiram aí em cerimonial e por aí vai. Exatamente. Muita coisa. O pessoal, eles fazem essa divisão cerimonial e na realidade isso aí não tem na Bíblia, né? Porque na realidade nós fazemos leis cerimoniais. Se eu aceito Cristo como meu redentor e meu sacrifício, Cristo é minha lei. O Cristo engloba a lei cerimonial, né? Então tem algumas coisas que as pessoas às vezes elas não entendem, né? Mas isso está bem expresso nas Escrituras. Bom, eu vi alguns aspectos bem escatológicos aí, como por exemplo, quando a gente atenta lá para aquela questão de possuirdes a terra, né? E depois o versículo 2 aí, quando fala sobre a longanimidade eterna, eu pensei bastante nessa questão de hoje, né? Nós, alcançados por Yeshua, tendo um conceito
do reino internalizado em nós, uma nova prática, sendo preparados de fato para ocupar a terra prometida, né, a Nova Jerusalém que desce do céu. Isso é muito bom porque Isso, velho. quando eu choco isso com o ensino de Yeshua lá em Mateus capítulo 7, né, quem são vocês, né? Eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Eu não te conheço, praticante da iniquidade. Ou seja, quem não tem o conceito arraigado, quem não tem o conceito do reino internalizado dentro dele, não está pronto para habitar a terra. Achei isso aí muito, muito forte aí. E gostei bastante da Muito questão bom, aí viu? Muito do bom. versículo 3, né? A terra que mana leite e mel, essa questão de ser nutrido e dar fruto. Isso choca bastante, né, com o ensino de Yeshua, sobre nós termos que dar frutos, né? Aquele que está nele e não dá fruto, ele arranca fora. Essa palavra é uma palavra que soa forte, Muito bom. mas é isso. Nós estamos sendo nutridos aqui, né? E é uma coisa que o pastor Gerson e o pastor Wagner ele tem falado bastante. É, o que a gente aprende aqui é para a gente colocar em prática, né? É para a gente levar para a nossa vida. Então, assim, eu sou nutrido para dar fruto. Esse mesmo conceito se Isso aplica mesmo. hoje aqui para Muito nós bom. que estamos recebendo Muito bom. esse maná aqui, né? Que é uma palavra que vem do céu mesmo para gerar Muito vida em bom. nós. Achei muito bom isso aí, Muito bom. muito boa, foi muito produtivo. Muito bom, viu, Dan Brandel? O versículo 7 também, Muito bom. o Rochcast, o senhor tocou num assunto aí que eu gostaria de falar um pouquinho, né? Quando o senhor falou, ensinará para os teus filhos no teu descanso. Isso aí muda completamente a visão do texto Ali, aí. Fica muito top esse ali texto é o aí. verbo Shabat, meu irmão. É o verbo Nó, Shabat que está ali. É o verbo Shabat, que é de descanso, né? Só que você viu que traduziram como se assentar, né? Acho que é se assentar que não dá no português, né? assentar. Então, mas ali está Shabat, né? Tá Shabterra, né? Que seria no teu descanso, né? Tem um sufixo pronominal ali. E faz uma analogia escatológica também, né? Que no milênio, né? Nós vamos se assentar com Yeshua para o descanso, né? E participar da transformação de novos céus e nova terra. Você citou algo muito interessante sobre a Nova Jerusalém que vai descer. Eu vou passar uma crença minha, tá? Para mim, a Nova Jerusalém, ela é um sistema de governo. Nós vamos adentrar a essa Jerusalém atual. Em 1000 anos, Satanás vai ser preso. A velha Jerusalém vai ser pavimentada com o reinado de Yeshua e vai se transformar na nova Jerusalém. Então, por exemplo, quando eu vejo João, Apocalipse 21, verso 9, que diz assim, e me levou ao alto monte, vi a nova Jerusalém que descia do céu, eu entendo que o descer do céu ali, que João ela, desses 1000 anos, e disse assim, está consumado, está pronta, desceu do céu. Desceu no sentido de se tornar do real, né? Aquilo que ela se tornou pavimentada novamente, ela foi renovada, Hadash, né? Ela foi restaurada. Eu entendo dessa forma. Entendi. Forte, hein? E aí, No entanto, Brandel, no entanto, Brandel, que se você for para Israel e a pavimentação de Israel, aquelas rochas calcárias, você tem que fazer o acabamento das casas com aquelas rochas calcárias, né? E no final da tarde, quando bate o sol e bate nas casas, parece que as casas são de ouro. Eu achei muito interessante isso. como é que é? Repete, por favor, seu áudio cortou, o pastor Kies? Isso aí foi top, hein? Repete aí pra mim. Cortou? Então, lá em Israel,
a pavimentação das casas, né? O acabamento é com rochas calcárias, né? E quando bate o sol no final da tarde, dá a impressão que as casas são de ouro. Entendeu? Então isso é algo muito interessante. Que isso, hein? Agora imagina a pavimentação de Yeshua. Meu Deus. Top demais. Muito bom. Rafa, quer comentar aí, meu irmão? Prazer ter você aqui com a gente. Opa, Glória a Deus. tá aí, mas tá tímido. Pessoal, alguém mais quer fazer algum comentário? Gostei bastante aí da questão do traspassar ali também, o pastor Keston, né? Transpassará a palavra, que dá uma ênfase muito maior, né? No sentido de marcar mesmo. Sim. Ter isso como um sinal mesmo. Foi muito, muito profundo também esse entendimento aí, foi muito bom. Pessoal, Glória a Deus. Pastor Cast, muito obrigado. Deus continue Glória a abençoando. Deus. Foi muito bacana e Amém. vou só interromper aqui.